Artigo 354. A Comissão Permanente de Divisão e Organização Judiciárias opinará sobre o anteprojeto em prazo não superior a 30 dias da data de sua apresentação e remeterá cópia do anteprojeto com as conclusões da comissão a todos os desembargadores para que possam apresentar emendas no prazo peremptório de 10 dias. Para primeiro, as emendas deverão ser apresentadas de forma articulada que permita integrá-las ao texto base do anteprojeto e acompanhadas de justificativas, ainda que sucintas, sob pena de não conhecimento. Para segundo, decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, a Comissão Permanente de Divisão e Organização Judiciárias apreciará as propostas de emenda apresentadas tempestivamente, manifestando-se fundamentada e sucintamente por sua aprovação ou rejeição. Parágrafo 3º. Cumpridas as providências descritas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, o anteprojeto de lei, as emendas e as conclusões da Comissão Permanente de Divisão e Organização Judiciária serão inscritos na ordem do dia da convocação do Tribunal Pleno ou da próxima sessão administrativa do órgão especial, observadas as competências, e cópia desses documentos será encaminhada com a pauta. Artigo 355. A apreciação de do anteprojeto de lei ocorrerá conforme as seguintes etapas. Inciso 1. Deliberação do texto base. Inciso 2. Análise das propostas de emenda. Parágrafo único. As deliberações serão tomadas por maioria dos votos presentes, a maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno ou do órgão especial na sessão, conforme o caso. Artigo 356. Na etapa prevista no inciso 1 do caput do artigo 355 deste regimento, o debate será restrito à possibilidade de o anteprojeto prosperar como texto base, vedadas as deliberações acerca do teor de dispositivos e os pedidos de vista. Parágrafo único. No caso de rejeição do texto base, será decidido sobre o arquivamento ou o retorno do feito à Comissão Permanente de Divisão e Organização Judiciárias. Artigo 357. Admitido o texto base, as propostas de emenda serão votadas por ordem numérica crescente dos artigos a que se referem após a exposição das justificativas do proponente e das conclusões da Comissão Permanente de Divisão e Organização Judiciárias. Para primeiro, o desembargador que solicitar vista dos autos deverá apresentá-los na sessão subsequente. O presidente do Tribunal de Justiça os requisitará para prosseguimento das deliberações. Parágrafo segundo. Concluída a votação de todas as propostas de emenda, o texto será consolidado com aquelas que forem aprovadas. Parágrafo terceiro. Após a consolidação, o anteprojeto será revisado e encaminhado sob a forma de projeto de lei à Assembleia Legislativa. Título 3. O exercício do poder de polícia no tribunal. Artigo 358. O presidente exercerá o poder de polícia no Tribunal de Justiça e poderá, no exercício dessa atribuição, requisitar o auxílio de outras autoridades ou de força policial quando necessário. Artigo 359. Se ocorrer infração à lei penal na sede ou em dependência do Tribunal de Justiça, o presidente, inciso 1, requisitará a presença de autoridade policial de plantão para lavratura do auto de prisão em flagrante, se for o caso. Inciso 2, mandará instaurar o inquérito se a infração envolver pessoas sujeitas à sua jurisdição. Inciso 3, comunicará o fato à autoridade competente para a instauração de inquérito. Artigo 360. Artigo 360. Sempre que tiver conhecimento de desacato ou desobediência à ordem do Tribunal de Justiça ou de desembargador no exercício da função, o presidente comunicará o fato ao Procurador-Geral de Justiça, provendo-o dos elementos que dispuser. Artigo 361. A polícia das sessões e das audiências compete a quem as presidir. Título 4. Disposições finais e transitórias. Artigo 362. Os órgãos de apoio do Tribunal de Justiça
serão previstos e disciplinados em ato normativo próprio. Artigo 363. Ficam mantidos os cargos de juízes de direito de segundo grau ocupados até sua transformação, quando vagarem, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar Estadual número 679, de 22 de setembro de 2016. Artigo 365. Aplicam-se aos juízes de direito de segundo grau, naquilo que couber, as disposições deste regimento sobre os desembargadores. Artigo 366. Ficam mantidas a primeira e a segunda Câmara de Enfrentamento de Acervos, cada qual composta por 4 membros, até 31 de março de 2019, para o julgamento dos respectivos acervos de processos pendentes e de seus incidentes. Parágrafo único. Até a data estabelecida no caput deste artigo, o Tribunal Pleno disporá sobre o aproveitamento dos membros da primeira e da segunda Câmara de Enfrentamento de Acervos. Artigo 367. Ficam mantidos com a denominação correspondente os atuais enunciados do órgão especial e dos grupos de câmaras, sem prejuízo da adoção da numeração única de que trata o parágrafo 1º do artigo 339 para os que forem editados a partir da vigência deste regimento. Artigo 368. Até que o sistema informatizado do Tribunal de Justiça disponha de ambiente próprio, as manifestações dos desembargadores nos julgamentos por meio eletrônico de que trata o artigo 167 deste regimento deverão ser realizadas por meio de correspondência eletrônica enviada pelo endereço funcional privativo ao secretário do órgão julgador, que as encaminhará para os demais integrantes do órgão e as arquivará para fins de documentação. Artigo 369. A Comissão Permanente de Análise dos Requisitos do 5º Constitucional será constituída em até 30 dias após a entrada em vigor deste regimento, para atuar no período remanescente do biênio da administração em curso, iniciado em 2 de fevereiro de 2018. Parágrafo único. As demais comissões constituídas para atuar no biênio em curso continuarão com sua composição atual. Artigo 370. Os presidentes dos órgãos julgadores de que tratam os artigos 60, 63 e 69 deste regimento permanecerão no exercício da função até o final do biênio da administração em curso, iniciado em 2 de fevereiro de 2018. Artigo 371. Os processos pendentes de julgamento que se enquadrem na hipótese prevista no artigo 71 deste regimento serão redistribuídos às câmaras de direito público, observada a vinculação ao mesmo desembargador. Artigo 372. Os processos distribuídos de acordo com as normas de competência anteriores à entrada em vigor deste regimento interno não serão redistribuídos, salvo disposição contrária ou nas hipóteses do artigo 43 do Código de Processo Civil. Artigo 473. Aplica-se subsidiariamente a este regimento, no que couber o disposto nos regimentos internos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 374. Ficam revogadas as disposições contrárias, especialmente, aí está falando das disposições, os atos que foram revogados. Não vou ler porque é muito grande. Todos esses atos. Parágrafo único do artigo 374, parágrafo único. O ato regimental TJ número 165, este último de 17 de outubro de 2018, permanecerá em vigor até a data em que for aprovada a redação final deste regimento. Artigo 375. Este regimento é dia 1º de fevereiro de 2019.